Hoje eu trago novidades no que diz respeito a Woody Allen. Novos artistas se manifestaram sobre a polêmica envolvendo o diretor, ator e roteirista. Hayley Atwell, que atuou em O Sonho de Cassandra, afirmou ontem que não trabalharia novamente com Woody Allen por causa da estranha experiência que teve com ele no set de filmagem e por causa do relato de abuso da filha dele. Alec Baldwin saiu em defesa, insistindo que trabalhar com o nova-iorquino foi um privilégio. A atriz Diane Keaton também defendeu Allen no Twitter, dizendo que continua acreditando no famoso diretor. Na publicação, ela até compartilhou a entrevista que Allen concedeu em 1992 ao programa de TV 60 Minutes, sobre as acusações de abuso que a filha dele denunciou na época. Eu vou tentar explicar essa história. Depois de se separar da Mia Farrow, Woody Allen casou com uma das filhas dela, a Sonny Previn, que foi adotada durante o casamento da atriz com o compositor André Previn. Com o fim do conturbado processo de divórcio, o diretor foi visitar os filhos na casa de campo da atriz em Connecticut. Farrow e Allen eram pais de 3 crianças, 2 adotadas e uma biológica. Nesse episódio, na casa de campo, a mãe Mia Farrow saiu para fazer compras e acusou o ex, posteriormente, de ter aproveitado a ocasião para abusar sexualmente de Dylan Farrow, uma das filhas adotadas pelo casal, com 7 anos na época. A atriz gravou um depoimento da menina em vídeo, contando o abuso que ela teria sofrido do pai no sótão da casa. Na época, uma longa investigação acabou descartando a acusação, classificada como infundada, tanto pelo New York State Child Welfare, quanto pela Child Sexual Abuse Clinic of the Yale New Haven Hospital. Ou seja, Allen nunca chegou a ser acusado de abuso sexual, muito menos julgado, porque os órgãos responsáveis concluíram que não tinha fundamento para um processo. Essa mancha na história do diretor existe há décadas, mas ganhou força nos últimos meses por causa dos relatos de assédio sexual envolvendo poderosos de Hollywood. Recentemente, Dylan Farrow, hoje casada e com filho, voltou aos holofotes, impulsionada pelos movimentos Time's Up e Me Too para reforçar a sua versão da história. Moses Farrow, que é outro filho adotivo do casal Farrow-Allen, declarou que as acusações foram plantadas pela mãe na mente da irmã. Já o Ronan Farrow, que é filho biológico de Allen e um dos jornalistas que trouxeram o caso de Harvey Weinstein à tona, na revista New Yorker, defende a irmã. Agora, quase 26 anos depois da polêmica, atores e atrizes que trabalharam com Woody Allen dizem se arrepender da experiência. Teve artista que doou o cachê recebido por filmes dirigidos por ele para movimentos de luta contra o assédio como forma de protesto. A Amazon Studios tem dúvidas quanto ao que fazer com o novo filme do diretor, A Rainy Day in New York, financiado pela produtora. Parece que o consagrado diretor está se transformando em persona não grata de Hollywood. Vale lembrar que o Woody Allen nega e sempre negou todas essas acusações. Mas e vocês aí da bancada, o que acham dessa história? Olha, vamos lá, é uma montanha-russa, né? A trajetória do Woody Allen, grande diretor, grandes filmes lançados, mas na vida pessoal, acusações de pessoas que trabalharam com ele, casos aí, no mínimo, suspeitos envolvendo os filhos adotivos. Depois, inclusive, veio a estabelecer uma relação mesmo com uma das filhas adotivas da coreana, né? Não me lembro o nome dela. Sonny Previn. Então, que ela, na época, tinha o quê? 18, 19 anos? Há uma indefinição na idade dela, porque quando ela foi adotada, né, não sabiam se ela tinha 5 ou 7 anos de idade. Então até hoje há uma certa indefinição em relação à idade dela, mas ela era nova ainda. Uhum. Bom, você acredita, e aí? Qual que é a tua opinião? Você acredita no Woody Allen? Você acha que... O que você pensa a respeito? Vou estender a nossa pergunta aqui da hashtag de hoje, do nosso WhatsApp, para você, Miguel. Olha, a primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: ele não foi condenado. Inclusive, quando as acusações aconteceram na década de 90, investigações foram feitas e as conclusões elas não foram de maneira nenhuma definitivas. Analisaram o caso, analisaram a psicologia do caso, conversaram com os envolvidos e disseram, olha, não há como a gente garantir que isso aconteceu de fato. Portanto, isso aconteceu por 2 vezes, 92 e 93. Isso. Portanto, ele não foi condenado. Ele não foi condenado, portanto, eu não acredito, até o momento, a não ser que surja novas provas, o que é muito difícil, né? Mas eu não acredito que ele seja o culpado. Agora, independentemente disso, de ele ser o culpado ou não, é preciso diferenciar 2 coisas: o homem e a obra. Está existindo uma confusão muito grande entre as 2 coisas. Estão querendo condenar o homem e a obra
Também. Inclusive no artigo que eu escrevi, juntamente com o Jeff Carvalho, que é um outro crítico de cinema, nós dois afirmamos justamente isso, porque o Richard Morgan, que é um jornalista do The Washington Post, ele escreveu um longo ensaio dizendo que todos os filmes do Woody Allen se resumem a uma constante objetificação da mulher. Né? Como se todos os filmes dele tratassem sobre esse assunto e como se isso acontecesse em todos os filmes. Então a tônica do nosso artigo foi justamente esse. Quer falar sobre o homem, fale sobre o homem. Agora, sobre a obra, dizer que os filmes do Woody Allen são uma constante objetificação da mulher é de um amadorismo crítico, assim, atroz. Agora a gente tem o seguinte, na forma que as coisas estão sendo colocadas, parece que ele sofreu várias acusações. Existe essa acusação que foi feita pela mãe da menina, A Mia Farrow. E a menina tinha 7 anos e falou, não, aconteceu, e agora, maior, já adulta, ela vem bancando essa história, falando, gente, acredita em mim e tal. Na época, quando esse caso foi investigado por 2 vezes, a justiça virou e falou, olha, não tem prova suficiente, não vamos levar isso adiante, e até mesmo como não tem nada aqui em base, vamos poupar a menina de ter que vir num tribunal e tal, e tudo mais. Só existe essa acusação. As atrizes que falam, olha, eu sofri algumas coisas estranhas nos bastidores, fica muito genérico, né? Não fala se é porque ele berrava porque queria café, ou se é porque não tem nenhuma acusação nesse sentido, né? Ou eu tô errado? Olha, quase todos os atores que trabalharam com o Woody Allen terminam elogiando o Woody Allen pelo método dele, pela forma como ele lida com os membros da equipe, né? Isso acabou ressurgindo agora, recentemente, né? Por causa dessas acusações de assédio sexual. E porque a Dylan Farrow, que era a garota de 7 anos, hoje já é uma adulta, ela deu novas declarações, né, falando sobre o abalo que ela sofreu e tudo. Então isso ressurgiu, isso praticamente estava enterrado. Inclusive as pessoas trabalhavam com o Woody Allen, todas queriam trabalhar com o Woody Allen. Trabalhar com o Woody Allen no currículo era uma grande conquista, era muito bom, né, ter um filme Hoje virou um problema. E aí vários atores e várias atrizes acabaram falando que se arrependeram de trabalhar com ele, alguns doaram o seu cachê em determinados filmes para movimentos que defendem, né, que são contra, no caso, assédio sexual e tudo. Isso parece uma grande besteira. Isso parece uma grande besteira porque você tá simplesmente dizendo que ele realizou esses crimes, quando o que a gente tem diz que não. Né? A gente tem a declaração do outro lado, a gente tem a declaração dele, e no meio a gente tem investigações que mostraram que, olha, provavelmente isso não aconteceu. Então, criou-se uma a gente menciona até no artigo, né, uma caça às bruxas que está acontecendo, né? Onde surge uma acusação, essa acusação não precisa de prova alguma e simplesmente o sujeito tem a vida acabada, a carreira acabada. Ô Miguel, eu gosto muito de estética e dentro da estética o Marx escreveu pouquíssimo de estética, mas ele escreveu um texto chamado Cartas a Madame Harkness, que ele fala assim: o Balzac é um conservador, mas eu amo os livros dele porque os livros são libertários. E ele também lembra, por exemplo, que o filósofo que mais influenciou Freud e o Nietzsche, o Schopenhauer, enquanto escrevia O Mundo como Vontade e Representação, que é sua obra máxima, enquanto ele estava escrevendo, ele pegou uma luneta e emprestou para um fiscal prussiano acertar na cabeça um revolucionário. E a partir disso o Marx fala: não importa o que eles fizeram, importa é a obra que legaram. Esse é um conhecimento que a gente já tem do século XIX. Por que a gente volta, algo que já era pacífico no ramo da estética, separar o homem da obra, a partir dessas cartas a Madame Harkness do Marx? Por que em pleno século XXI a gente volta à caça às bruxas? Olha, é um mistério. Eu me faço essa pergunta também. Né? Obras de arte são obras fechadas, né? E por mais que o artista tente impor a sua visão de mundo, os seus valores, há mecanismos funcionando dentro de uma obra de arte que fogem do seu controle. Aquilo é uma coisa viva, e uma vez que saiu do controle do artista e foi para o mundo, né, se abriu para o público, aquilo pode gerar inúmeras visões, gerar inúmeras interpretações, dizer coisas que são opostas àquilo até mesmo que o artista quis dizer. Por quê? Porque aquilo é uma coisa viva, aquilo é uma coisa que funciona e que está aberta para outras coisas que não estavam previstas na intenção original do artista. Em Meia-Noite em Paris, o próprio Woody Allen fala muito isso, né? Muito. Ele deixa muito claro isso. As obras de arte têm essa característica de serem polissêmicas. Elas não são um discurso direto e reto que atinge o espectador diretamente. Não. Atinge o espectador de diversas maneiras. No caso do Woody Allen, então, dizer que ele objetifica as mulheres nos seus filmes é um absurdo, porque os filmes dele falam de muitas outras
coisas.